Bem-vindos ao Vidas em Paralelo, um podcast com história. Eu sou o Ricardo Venâncio e como a conversa com o historiador João Gouveia Monteiro sobre Siddhartha Gautama, também conhecido por Buda e Confúcio, não se esgotou num episódio, tivemos mesmo de avançar para uma segunda ronda. Continuemos então a nossa viagem pelas vidas destes dois fundadores de religiões com origem na Ásia. E como é que os discípulos vão consolidando e como é que vão transmitindo? Os discípulos compilam os seus ensinamentos depois da morte de Confúcio no texto de referência que são os Analectos. Falou-se dos 70 mais próximos, dos cerca de 3.000 alunos que ele teve. Como é que se vai formando este cânone? Como é que se vai formando este corpo de trabalho? Podemos partir do próprio tempo de Confúcio. No tempo em que ele viveu, ele confrontou-se já com textos antigos, não é? Aos quais vai buscar a tal inspiração com uma certa reverência, não é? Que ele vai acentuar ao longo da sua vida. Basicamente, ele vai canonizar, digamos assim, se podemos usar esta expressão, 5 textos. Um é muito conhecido e agora começa a ser mais falado em Portugal, que é o Livro das Mutações. O Livro das Mutações, o I Ching, que era um manual de adivinhação, uma coisa que se baseava em 8 trigramas simbólicos formados por linhas que representavam as energias opostas do Yang e do Yin e que depois deram origem a hexagramas e a comentários. No fundo, é uma representação simbólica da realidade feita sob a forma que é quase a forma de um manual de adivinhação. Confúcio gostava especialmente do I Ching. Depois, um livro de história, conhecido como o Clássico de História ou dos Documentos, um livro de poesia, o Clássico da Poesia ou dos Poemas, ou o Clássico das Odes. Estes 3 textos são anteriores ao próprio Confúcio, sobre isso não há grande dúvida. E depois, já no seu tempo, o Clássico dos Ritos, que corresponde já a este período terminal da dinastia de Zhou, talvez produzidos no âmbito da escola de Lu, a própria cidade em que vivia Confúcio, e uma pequena crónica chamada Os Anais da Primavera e do Outono, construídos num registro não de relato, mas de registro de acontecimentos, por isso tem o título de Anais. Confúcio foi leitor, foi compilador, pode ter sido até editor destes textos, não é? Temos que pensar que estamos a olhar para 2.500 anos atrás, não é? E, portanto, as pessoas não escrevem livros e os assinam e isso fica uma patente registada e tem um ISBN e é colocado numa livraria e se alguém copiar é plágio e pode ser condenado e é crime, não é? Não estamos nesse mundo, nem na Idade Média nós estaremos nesse mundo, não é? E, portanto, a partir do momento em que eu torno públicas as minhas ideias, elas podem ser apropriadas por qualquer outro, não é? Portanto, Confúcio lidou com estes textos neste registro de leitor, de compilador, porventura até de editor destes textos e talvez até de outros que, entretanto, se perderam na voragem do tempo, como pode ter havido um clássico de música, sabe-se que Confúcio se interessava pela música e esta obra, por exemplo, perdeu-se. Este corpus, isto chama-se os cinco clássicos chineses, não é? E é talvez um dos livros mais amados da história da cultura chinesa. Este conjunto, este corpus foi fazendo o seu caminho ao longo dos séculos, não é? O confucionismo foi evoluindo, também foi se enturmando com o budismo que entretanto chegou à China, com o taoísmo. E a verdade é que, quando nós estamos na nossa Idade Média, cerca de 1200, não é? Se desenvolve na China uma escola que regressa a Confúcio, por isso chamada escola neoconfucionista, que eu há bocadinho enunciava, no âmbito da qual aparece um letrado chamado Tzuchi, que vai reorganizar o cânon. E então o que é que ele vai buscar? Dos 5 clássicos chineses, ele apenas vai aproveitar uma parte do clássico dos ritos. Aquilo que interessava ao século XIII, não é? O que é que ele vai buscar? Vai buscar um textozinho sobre a progressão individual, o tal autoaperfeiçoamento em 7 etapas, que tinha sido comentado por Zhengzi, que é um dos grandes discípulos do Confúcio, talvez o principal, e vai buscar ao clássico dos ritos também
um outro pedacinho sobre o culto das virtudes, que há bocadinho falávamos, a sabedoria, a benevolência, a coragem. E esse textozinho chamado A Doutrina do Meio, o outro chamava-se A Grande Aprendizagem, teria sido interpolado, comentado, glossado por um discípulo indireto de Confúcio chamado Zizi, que era discípulo de Mengzi e era ele próprio neto de Confúcio. Portanto, o Tzu-Chi, em vez de ir buscar todos os clássicos chineses, vai só ao clássico dos ritos e tira de lá, digamos, 2 fascículos, A Grande Aprendizagem e A Doutrina do Meio. Um sobre a progressão da aprendizagem e o outro sobre o culto das virtudes. E depois acrescenta 2 peças que são cruciais. Os Analectos, que são compilações feitas pelos discípulos de Confúcio, por Zhengzi e pelos outros, sobretudo para aqueles que viviam junto dele, não é? Os que o tinham acompanhado no périplo aos países, talvez Zizi também, sendo seu neto, tivesse essa proximidade ainda, não é? E, portanto, os analectos tinham que constar, e os analectos são coisas muito curtinhas. Basicamente, aquilo em chinês, cada capítulo pode ocupar 2 linhas ou 3 apenas. Não é? São pensamentos muito profundos, muito sintetizados, não é? Em pictogramas. Faz-me lembrar aquela poesia japonesa muito curta, o Zaiku. É muito pouco, está lá tudo. E a 4ª peça do Tzu-Chi é um livro chamado Mêncio. Ora, Mêncio é o grande continuador do Confúcio, é um homem que vive ali 370, 288 aproximadamente, e é ele que vai resgatar o confucionismo, porque depois de Confúcio morrer ele foi muito criticado, não é? Aquelas rivalidades entre as escolas filosóficas arrasaram o confucionismo bastante, tanto mais que o confucionismo era um bocadinho minucioso demais nos ritos. Mas, como há pouco me disse, tinha que ser estudado por quem queria estar no Estado, não é? Era isso que eu ia dizer precisamente agora. E, portanto, digamos que o cânon do confucionismo, recapitulando e já respondendo agora a esta sua questão que é crucial, no fundo pode ser definido com base nestas 5 personagens. Confúcio, embora não tenha escrito, mas pelas ideias que construiu, não a partir da figueira junto à qual dormiu algumas noites, mas a partir da sua própria experiência de professor, o seu discípulo Zhengzi, discípulo direto, o discípulo Zizi, que era neto de Confúcio, e depois este Mêncio, que vai aparecer em meados do século IV, a responder aos críticos e a trazer o confucionismo outra vez para a ribalta, e talvez sem Mêncio nós não estivéssemos hoje aqui a falar do confucionismo. Portanto, estes 4, e depois a síntese do tal Tzu-Chi em 1200, não é? No início do século XIII, quando no âmbito de uma escola neoconfucionista a que pertencia, define aquele cânon, não é? Conhecido como os comentários coligidos de Tzu-Chi, Grande Aprendizagem, Doutrina do Meio, Analectos e Mêncio. Este Mêncio, o livro chama-se mesmo assim, é um livro epónimo, é como se eu escrevesse um livro e lhe chamasse João, não é? Fica com o nome do próprio autor. Ora, em 1313, a dinastia mongol dos Yuan, que falávamos no início, tornou estes comentários coligidos de Tzu-Chi no corpus do currículo para os exames do serviço civil. E a dinastia não durou muito, faliu em 1368, estávamos aqui no tempo do nosso rei Dom Fernando, final da nossa primeira dinastia, mas a dinastia que seguiu, Ming, e depois a dinastia Qing, mantiveram essa regra. Portanto, isto significa que de 1313, mais ou menos, até à implantação da República na China em 1912, portanto, veja o tempo, não é? São 600 anos de influência estatal do confucionismo, não comparável a de nenhuma outra obra na China, não é? Aliás, neste percurso nós podemos dizer que os 4 livros do confucionismo, de acordo com esta sistematização medieval do Tzu-Chi, foram tão lidos na China quanto a Bíblia foi lida no Ocidente, não é? É um processo que vai sendo acarinhado desde cedo e que depois desagua nisto a um imperador ainda antes de Cristo, a dinastia Han, uma das primeiras dinastias da China imperial unificada,
que diz que rejeitava as 100 escolas filosóficas só a favor do Confúcio. E há um ministro da dinastia Sung, chamado Zhao Pu, que dizia: eu governo o mundo conhecido só com metade dos analectos. Basta-me metade dos analectos para eu governar o mundo. E no caso do Buda, também não escreveu, mas os ensinamentos, os vários ensinamentos acabaram por se consolidar através dos livros, não é? E também que compilaram as suas ideias e o fizeram em livro, não é? Sim, exatamente. O Buda morreu, mas o seu ensinamento não é? Ele continuou a ser transmitido oralmente, até que alguns dos seus discípulos mais próximos, de que conhecemos os nomes, Ananda e Upali, acharam que as palavras do Buda deviam ficar gravadas com a perenidade que apenas a escrita é capaz de consagrar. Não é? E assim se foi formando o Cânon Pali através de sucessivos concílios que eles foram organizando. O primeiro, pensa-se que pouco depois da morte do Buda, na cidade de Rajagriha, ali entre 486 e 383, portanto ao longo do século V ou logo nos inícios do século IV, não é? Na tal língua Pali, no sânscrito vulgar daquela região do nordeste da Índia. Depois em Vaisali, mais tarde, houve um segundo concílio, aí entre 380 e 280 aproximadamente, e depois surgirá um terceiro concílio numa cidade bastante comercial do norte da Índia, que é Pataliputra, que terá sido realizado cerca de 250, que é muito importante, porque este concílio importante para a formação do cânon. Este concílio deve ter sido realizado sob os auspícios do imperador da dinastia Maurya. Os Mauryas são uma grande dinastia indiana que vigorou mais ou menos entre 320 e 180 a.C. E há um imperador chamado Ashoka que fica extremamente consternado com aquilo que vê no final de um combate, de uma batalha, em Kalinga, em 260 a.C., em que as suas próprias forças se empenharam. Um nível de sofrimento, de aflição, a chacina de tal ordem, que ele muda a sua própria cabeça na direção no sentido de uma governação muito mais humanizada, não se converte necessariamente ao budismo, mas não só aceita o budismo como uma religião legal, como vai permitir e vai patrocinar a sua própria expansão à escala de todo o seu império. E isto tem para o budismo mais ou menos o efeito que tem a alegada conversão do imperador Constantino em Roma. Exatamente o que me estava a recordar. Em 313 a.C., não é? Que o cristianismo, que era adversário do Império Romano, que de certa maneira era a encarnação de múltiplos pecados, a expansão, a guerra, muitos dos seus espetáculos, etc., se torna a religião do imperador e depois, no fim do século IV, com Teodósio, a religião oficial do Império. E nós também não falaríamos hoje do cristianismo como a maior religião mundial, se calhar, se não tivesse havido esta ligação entre poder político e a religião cristã no mundo romano. E isto aconteceu no budismo com o imperador Ashoka. E, portanto, o terceiro concílio já terá sido sob os auspícios dele. E o quarto concílio, esse pensa-se que já bastante depois, no fundo resultou do trabalho que foi feito pelo filho do imperador, Mahinda, que acabou por introduzir o budismo no Sri Lanka, que os portugueses chamavam Ceilão, não é? E aí veio a realizar-se por volta de 50 a.C. um quarto concílio, onde se terá concluído a redação integral do cânon budista em folhas de palmeira, não é? Portanto, o suporte da escrita não foi o papiro, não é? O pergaminho, foram as folhas de palmeira. Receava-se que tudo aquilo se perdesse, não é? Mas deixe-me perguntar, agora como fez esse paralelismo com o Constantino, fala-se que o Constantino interferiu profundamente nos concílios, até na construção da doutrina. Isso também aconteceu com o Ashoka?
Não é tão provável, porque nós não temos notícia de que o Ashoka se tenha convertido ao budismo ou sequer que tivesse professado os valores mais profundos do budismo, não é? Mas reconheceu no budismo aquela dimensão de respeito pela dignidade do outro e de vivência humanizada que ele achava que precisava de usar como antídoto da violência guerreira que ele próprio praticava e contribuía para que se praticasse. E, portanto, assim se formou o primitivo cânon do budismo, não é? O chamado cânon da corrente mais antiga do budismo, que é a escola Theravada. Theravada é a doutrina dos anciãos. Portanto, são aqueles que estavam mais próximos do Buda e os seus sucessores diretos. E este cânon chama-se Tripitaka. São os 3 cestos. São compostos, no fundo, por três obras. O Sutta Pitaka, que é o mais importante, que são os diálogos do Buda com os seus discípulos, com os seus adversários, a sua doutrina, a sua filosofia. São os textos sagrados, digamos assim. E depois o segundo cesto é o Vinaya Pitaka, que contém regras de disciplina monástica. Era preciso dizer aos monges como é que eles viviam. O cristianismo também tem isto, tem a regra de São Bento, a regra de Cister, etc. Não é? E depois há o Abhidhamma Pitaka, que é uma sistematização mais escolástica, digamos assim, da doutrina budista. Portanto, o Tripitaka é o cânon da escola budista mais antiga, a escola Theravada. Com o tempo, como estas religiões vão crescendo, atenção que o budismo pode ter sido até em determinado momento a maior religião mundial, não é? Isto vai ganhando dimensão suficiente para que apareçam diversas fações, diversas sensibilidades dentro deste universo religioso, não é? E há uma escola, a chamada escola Mahayana, ou chamado grande veículo, poderá ter-se formado a partir mais ou menos de 100 anos antes de Cristo, mas que hoje é claramente maioritário no mundo budista, não é? Que terá que construir o seu próprio cânon, porque o cânon do budismo Theravada, do Tripitaka, estava muito relacionado com a vivência concreta do Buda e dos seus discípulos, não é? Mas a partir de 100 a.C., aí já estamos a uma distância, não é? De 400 anos do original e, portanto, já tem uma ideia do Buda como um ser menos humano e um ser mais divinizado, que aparece vindo dos céus e regressa ao cosmos depois das suas intervenções nos concílios, dos seus contactos, nos momentos mais emblemáticos da história budista e, portanto, vai produzir, não um, nem dois, nem três, vai produzir uma biblioteca de pequenos textos chamados sutras, não é? Que talvez possa ser referenciado aqui a partir de um exemplo particularmente ilustrativo, que é o chamado tríptico dos sutras do Dharma Sublime. Podemos usá-lo como cânon desta escola mais tardia, a escola Mahayana do budismo. Tem o Sutra dos Infinitos Significados, o Sutra da Flor de Lótus, que eu gosto particularmente, que acho que é muito profundo, e o Sutra da prática ascética, pelo menos. Portanto, já é um cânon que resulta de uma segunda escola de dentro do budismo. Falou no Sutra da Flor de Lótus, quer aprofundar um bocadinho? Sim, deixe-me só dizer então, basicamente, situar no espaço hoje estas escolas. O budismo Theravada é essencialmente um budismo do sul, portanto Sri Lanka, Myanmar, Birmânia, não é? Portanto, Tailândia, são cerca de 150 milhões. Tem ainda muito esta ideia de que o monge venerável, o monge Arat, é que pode aspirar à perfeição e a atingir o nirvana permanente, o parinirvana. Para eles o Buda é apenas um mestre e portanto não uma figura divina. Depois a escola Mahayana, o grande veículo, é sobretudo um budismo do norte, Mongólia, Tibete e do leste, portanto da China, do Japão, da Coreia, e que tem depois diversas subdivisões, uma das quais é o budismo Zen e outra delas é o budismo tibetano, não é? Que nos conduz aos Dalai Lama. Não é? Ora, este budismo é um budismo, portanto, menos patriarcal, onde se salvam todos, onde o Buda é um salvador e que está muito alimentado por uma ideia que é muito característica das religiões axiais, da era axial, que é a ideia da compaixão.
E o budismo Mahayana, se calhar o seu sucesso hoje é maioritário, portanto representam cerca de 300 milhões dentro do budismo, portanto são praticamente o dobro do budismo Theravada. Valoriza muito uma figura que talvez os adeptos do budismo Theravada digam que já existia na escola Theravada, mas se existia era ainda relativamente discreta e que agora vai ser realçada com o budismo Mahayana, que é a figura que nós vemos muitas vezes representada hoje na escultura e na arte associada ao budismo, que é a figura do Bodhisattva. O Bodhisattva é aquele que consegue transferir o seu bom karma para outros. Isto é aquele que, estando já no limiar do Nirvana, retarda o seu Nirvana para reencarnar e ajudar os outros a salvar-se também, no fundo, a alcançar a Bodhi e a alcançar a iluminação. Não é? Portanto, no fundo é o bom samaritano desta progressão, desta caminhada, que não quer fazer sozinho, deixando ninguém para trás. Esta figura do Bodhisattva foi muito valorizada na Idade Média por um monge, o monge Dogen, que viveu na primeira metade do século XIII, numa seita, numa escola conhecida como a escola de Soto, e o próprio Dalai Lama é a expressão disso, porque o Dalai Lama, que não é o nome de uma pessoa, como muitas vezes pensa, mas sim de um cargo, é um Bodhisattva que reencarnou para proteger o Tibete, não é? Para proteger o Tibete. E aqui poder-se lembrar, então, o budismo tibetano, chamado budismo Vajrayana, que é o veículo diamante, que é mais animado no sentido de visualização de figuras, de cores, portanto com rosas, bandeiras de oração, mantras, rosários com 108 pérolas, é talvez um bocadinho mais mágico e esotérico, porque também resulta do encontro do budismo no Tibete com uma religião que já lá estava, que era o Bon, não é? Que também tinha algumas dessas características, não é? E, portanto, o resultado dessa fusão aponta mais para esta maior animação, digamos assim. A mulher aqui, por exemplo, é entendida como a encarnação da sabedoria. Isto vai irradiar sobretudo para a Mongólia e para o Tibete. Houve algum sincretismo, de alguma maneira, àquela teoria de nicho de que Cristo esteve na Índia durante os 30 anos, que não estão relatados na Bíblia, ou entre os 12 e os 30 anos, e que há algumas ligações entre o budismo e o cristianismo? Há algum fundo de verdade nesta teoria? Há alguma ligação entre as duas religiões? Entre o budismo e o cristianismo? Não, penso que pelo menos no período em que nós nos estamos a situar, é demasiado cedo para que isso possa ter acontecido. Mais tarde, seguramente, a partir da chegada dos missionários portugueses ao Oriente, e aliás, o filme do Martin Scorsese, não é? O Silêncio, retrata precisamente o contacto dos missionários portugueses com a cultura oriental, nomeadamente com o budismo e as religiões místicas e sapienciais do Oriente, e o que daí resultou, mas aí penso que numa cronologia mais tardia. Portanto, o Dalai Lama emerge aqui, penso que a história do Dalai Lama remonta ainda ao século XVI, não é? Tornam-se líderes do Tibete a partir do século XVII e são o rosto, no fundo hoje, no mundo, do budismo tibetano. Para eles o budismo é um meio, não é um fim, é a jangada que permite atravessar o tal rio, não é? Para chegar à outra margem. Depois cada um seguirá o seu caminho, já inspirado pelos princípios do Dharma, da doutrina budista. E ele hoje é muito o rosto do budismo, na sua totalidade. Isto, apesar de todas estas escolas, todas estas variantes, o Dalai Lama, pelo menos ao nível mundial, ninguém consegue ofuscar esta figura. Sim, no Ocidente, sim, embora o budismo Zen, no Ocidente seja bastante popular, não é? Mas o que é que está aqui a fazer a diferença?
Já falámos aqui um bocadinho do budismo zen. No zen meditam sem objetos, muito à base da postura corporal, da concentração, portanto não há aquela animação que eu há bocadinho referia, que tem que ver com o encontro do budismo com a religião autóctone do Tibete, não é? Que potencia essa dimensão mais animada pelas bandeiras, pelos rosários, pelas rodas. O budismo zen é um budismo mais despojado, digamos assim. E talvez isso agrade mais aos espíritos ocidentais, e depois porque tem a figura do Bodhisattva também muito associada a si, não é? Acaba por funcionar como uma alternativa mais facilmente consumível pelos espíritos do Ocidente. Posso, por exemplo, lembrar aqui uma parábola. No fundo, o budismo também escreve muitas vezes por parábolas, e posso lembrar aqui duas que são muito bonitas. Uma do budismo Theravada, do Majjhima Nikaya, que é um dos grandes textos do Tripitaka, que conta a história de um homem que num combate foi atingido por uma flecha que estava envenenada. E esta conversa, que os discípulos de Siddhartha Gautama reproduzem, é muito elucidativa sobre o desprezo que o Buda tem relativamente ao culto dos deuses e à discussão de problemas a que nós chamaríamos hoje do sexo dos anjos, não é? Como da imortalidade e do que está para além da morte. Diz assim: então, eu vou resumir, talvez seja mais fácil. O homem foi ferido por uma flecha, untada com um veneno forte, muitas vezes nas pontas das flechas, como nas bestas, no Ocidente, se colocavam esses venenos vegetais, e ao chamar os seus amigos, companheiros e familiares, disse ao médico que chegou para o tratar, cito: não quero extrair a flecha antes de saber quem foi o homem que me feriu. Não deixarei que me arranquem a flecha antes que eu saiba se a arma que me feriu é um arco ou uma besta. Se a corda do arco é de fibras vegetais, de cana, de tendão, de cânhamo ou de casca. Esse homem, Malunkyaputta, que é, no fundo, a pessoa que procura o Buda para ouvir o seu ensinamento, esse homem, Malunkyaputta, morreria antes de conseguir inteirar-se de tudo isso. Portanto, escusamos de andar a discutir questões metafísicas e transcendentais. Temos em que encontrar resposta para o problema concreto que temos, que é o problema do sofrimento, não é? E, portanto, tal como o homem que é ferido, se só deixa que o tratem depois de saber se a corda era de cânhamo ou de cana, e se foi disparada por uma besta ou por um arco, não devemos distrair-nos com questões secundárias. Do Sutra Pitaka, a parábola que eu queria, e portanto do budismo Mahayana, que eu queria citar, e que é uma parábola muito bonita, conta a história de um indigente que vivia de esmolas e de expedientes, e uma noite encontrou abrigo junto de um homem bom que lhe deu de cear e que lhe deu de dormir. Mas o homem bom teve que se levantar cedo na manhã seguinte e deixou o pobre a dormir. Achou que ele estava tão necessitado, mas antes de sair deixou-lhe um bilhete de despedida e colocou-lhe uma joia dentro do casaco, coseu-lhe uma joia dentro do forro interior do próprio casaco. O homem acordou, o mendigo acordou, não deu conta da joia e continuou a vida que levava então. E muito tempo depois, anos mais tarde, eles encontraram-se outra vez e o homem continuava com ar de pedinte, não é? E o anfitrião, o tal homem bom, ralhou-lhe e explicou-lhe que então ele tinha a pedra preciosa no forro do casaco, podia ter reconstruído, transformado a vida dele e não o fez, mas ele não sabia que a tinha, não é? E então, e agora assim cito, o homem bom comenta: por não te dares conta passaste por dificuldades, que insensato foste, só tens de pegar agora nessa joia, trocá-la por dinheiro e traz tudo aquilo que necessitares, sem padecer de sofrimentos nem de carências. Quer dizer, tal como um anfitrião generoso, não é? O Buda é um amigo, não é? Explica que todos nós trazemos no nosso interior um tesouro
a capacidade de nos deixarmos iluminar, e pela prática daquilo que o budismo chama o caminho, todos podemos alcançar essa iluminação e usufruir da joia que está escondida dentro de cada um de nós. E saindo então um pouco dos ensinamentos, percebemos que estas duas religiões, tanto o budismo e o confucionismo, têm uma grande influência até hoje. Como é que está o presente? Têm-se expandido? Há até um pormenor engraçado no confucionismo, a árvore genealógica que mais gerações tem registada no mundo é do próprio Confúcio. São 34 mil descendentes registados credivelmente, que são descendentes deste pensador. Como é que estão estas duas religiões nos dias de hoje? Ao nível do seu conhecimento e talvez até da sua aplicabilidade prática, é muito interessante percebermos que grande parte dos seus ensinamentos são absolutamente válidos. Provavelmente ninguém pensará exigir a outra pessoa que, ao visitar um amigo doente, siga as prescrições do ritual do Confúcio, não é? Mas, no entanto, há muita coisa no confucionismo e no budismo que permanece viva. Um dos exemplos mais tocantes que eu conheço dessa tentativa de adequação dos princípios do Dharma budista à vida do século XX e do século XXI foi ensaiada por um monge vietnamita chamado Thich Nhat Hanh, que é um homem que fundou um centro de meditação nas montanhas do sul, tornou-se monge aos 16 anos, depois circulou pela Europa e pelos Estados Unidos, tornou-se amigo de Martin Luther King, opôs-se à guerra do Vietnã, que entretanto começou em 1965, viria a ser proposto por Luther King para o prémio Nobel da Paz, regressou depois ao Vietnã, o Thich Nhat Hanh, já numa fase mais adiantada da sua vida, este homem, que a revista Time em 2006 considerou um dos 60 heróis da Ásia e que a cidade de Oakland, na Califórnia, considerou um dos 25 campeões da humanidade, que também iniciou o movimento Wake Up Jovens, portanto, muito na linha do mindfulness de que nós falávamos há bocadinho, foi um enorme exemplo de coerência entre o ser religioso e a ação social humanitária, portanto é a religião aplicada à prática social humanitária que gera esta fiabilidade, não é? Esta coerência entre espírito, entre pensamento e prática social concreta. O Thich Nhat Hanh é um autor que está muito traduzido para português, de que há muitos pequenos livrinhos, vou daqui a pouco recomendar um deles, e que procurou encaixar em 14 regras, em 14 princípios, aplicáveis à vida de hoje, no momento em que nós estamos a falar, e que provêm dos ensinamentos budistas. Primeiro, não idolatres nem te prendas a nenhuma doutrina nem à budista. Interessante isto, não é? Portanto, o não facciosismo, não é? Capacidade para reconhecer o diferente. 2, não penses que o conhecimento que possuis é inamovível. Claro, como diz o grande físico do Richard Feynman, a ciência é a crença na ignorância dos peritos. Se os peritos estivessem completamente certos, não haveria mais nada a acrescentar para além deles. 3, não forces os outros a adotar as tuas opiniões. Depois, num outro registro. 4, não evites o contacto com o sofrimento, nem feches os olhos a ele. Coisa que muitas vezes acontece no nosso mundo, porque as pessoas já não morrem em casa, morrem nos hospitais, morrem nos asilos, nos lares, etc. 5, não acumules riquezas. 6, não permaneças enfadado nem odeies. Para o Thich Nhat Hanh, o ódio é um pouco um veneno que a pessoa ingere, convencido que ao fazê-lo mata aquele a quem odeia, não é? E ele previne-nos contra isso. 7, não te disperses nem a ti mesmo, nem no que te rodeia, mindfulness. 8, não digas palavras que possam criar discórdia e corroer a comunidade. 9, não digas coisas que não são verdadeiras. Isto vai buscar, portanto, às vias, às 8 vias. Depois, num terceiro registro, 10, não utiliza a comunidade budista para teu benefício pessoal. Muito interessante, portanto,
Portanto, quando hoje pensamos nas organizações, não só nos partidos, como em todo o género de organizações, secretas ou não secretas, que sirvam para o bem da comunidade e não para teu benefício pessoal, e não para defender interesses de grupo. 11. Não tenhas uma profissão prejudicial aos seres humanos e à natureza. 12. Não mates nem permitas que outros matem. 13. Não possuas nada que deva pertencer a outros. E, finalmente, uma advertência um bocadinho mais longa, que é o princípio 14, que diz: não maltrates o teu corpo, respeita-o e não o consideres como um instrumento. A sexualidade não deverá ocorrer sem amor e compromisso. Medita sobre o mundo ao qual trazes novos seres. Eu acho que estes 14 princípios podiam ser subscritos por muitos, para não dizer por todos nós, e são princípios que vêm do fundo do budismo e que têm toda a validade na sua aplicabilidade à vida moderna, penso eu. Professor, e também o confucionismo continua vivo a deixar a sua marca, quando se calhar durante a Revolução Cultural foi muito maltratado? Sem dúvida, mas confucionismo não é só Confúcio. Há bocadinho falámos no Mêncio por causa da formação do cânon, e o Mêncio é um pensador muito mais concreto e mais prático. É extraordinário ver que ele escreve sobre gestão agrícola, escreve sobre impostos, sobre pagamentos, sobre finanças públicas, como é que devemos delimitar os campos, que taxas devemos cobrar, os equipamentos comuns que devem ser utilizados. É talvez o primeiro grande pensador ecologista e a definir políticas públicas de preservação da natureza. Portanto, aqui a ligação da filosofia com a política na China. Diz coisas que hoje qualquer um de nós subscreveria, como, por exemplo, um povo com fome não quer saber de ritos nem de integridade, é preciso regressar às raízes, não devemos abdicar do nosso nível de exigência. Por exemplo, um professor deve ser como um carpinteiro, e o carpinteiro não empena o fio de prumo só para safar um operário desastrado que se enganou ao fazer uma medida, não é? E sendo profundamente confucionista, acrescenta muitíssimo com um intervalo relativamente curto no tempo, apesar de tudo, não é? Cerca de um século, àquilo que Confúcio já tinha dito, nomeadamente, e isto para o ambiente em que nós vivemos hoje no mundo, é muito relevante, que é a sua oposição à guerra. Ele diz que governar através da força é tão ineficaz como trepar a uma árvore na esperança de apanhar um peixe. E depois, sobre a existência de guerras, justas ou não, ele diz: há apenas casos de umas guerras que são melhores do que outras. Eu acho que isto é muito importante porque, no fundo, a guerra, como dizia o Papa Francisco, a paz é a urgência do mundo, não é? E o acabar com a guerra é hoje a principal missão que a humanidade tem para cumprir. Portanto, eu acho que o Mêncio nos lança desafios muito atuais: melhorar a sociedade, olhar para dentro de nós, amar a nossa família, ter governos que se preocupem com o bem-estar do povo, evitar as guerras, educar, dar pão em vez de punir. E quem é que não se sente interpelado por esta voz do Oriente que tem 2,5 milénios de idade? Isso eu acho que é extraordinário. Por outro lado, no próprio Confúcio, nós temos uma dimensão de ensinamento sobre o que deve ser verdadeiramente a vida pública, que é quase estonteante quando nós pensamos ao tempo que isto foi escrito. Vou ler aqui, sintetizar aqui uma passagem dos Analectos, em que ele é interpelado por um aluno seu. Os Analectos é quase sempre assim, os alunos recordam respostas do Confúcio a perguntas deles, não é? Há um aluno, Zigong, que lhe pergunta ao mestre: quais é que são as condições necessárias para que um país esteja em paz com um governo estável? E o Confúcio responde: 3 condições apenas. Primeiro, que existam armas em número suficiente, comida suficiente e a confiança do cidadão comum. Enfim, prontos. Armas para nos podermos proteger, comida para nos podermos alimentar e vestir, e terceiro, confiança na nação. E o Zigong ouviu aquilo e, como era muito curioso, disse-lhe: olha, isso são condições a mais, retira uma dessas condições. E o Confúcio diz: se tivesse que abdicar de uma delas, abdicaria das armas. Portanto, teremos de nos desembaraçar sem proteção militar.
Portanto, ficaram as outras duas. E o Zigong insistiu: se tivesses de abdicar de outra condição, qual seria? E o Confúcio respondeu: eu abdicaria da comida. Estamos dispostos a não comer. A morte esteve sempre connosco desde o princípio dos tempos, mas quando não existe confiança, o cidadão comum não terá nada que contar. A morte não é a pior coisa que pode acontecer. A pior coisa de todas é o colapso que tem lugar quando os cidadãos de um país desistem da sua nação. E, portanto, eu acho que isto é um grande ensinamento, não é? Ele desiste das armas, desiste da comida, mas não desiste da importância da confiança do cidadão nas autoridades públicas, na res pública, diremos hoje, adaptando aos dias de hoje. E é interessante pensar que quer o confucionismo, quer o budismo, nos ajudam a pensar o mundo e aquilo que é importante na vida em sociedade de uma maneira muito diferente daquela que está subjacente aos padrões do mundo ocidental. Na verdade, todos partem em busca de um modelo perfeito, quer dizer, que é um modelo de estabilidade absoluta e sobre um soberano perfeito. No Butão, que é um país de maioria budista, desenvolveu-se um conceito que vale a pena ser lembrado, até porque foi adotado pela ONU, não é? Que é o conceito de felicidade interna bruta. Nós estamos sempre à procura do PIB, do Produto Interno Bruto, e por que não pensar na felicidade interna bruta, não é? Portanto, isto é uma coisa que vem do rei do Butão, Yang Shuk, no final dos anos 1970, mas que depois foi muito glossado, deu origem ao conceito de Gross National Happiness, portanto FIB em vez de PIB, Felicidade Interna Bruta, e de certa maneira a ONU depois acabou por o assimilar, definindo os critérios que deveriam ser colocados para nós aferirmos a felicidade interna bruta de um povo. E olhando para alguns destes critérios, alguns seriam óbvios, o que é que nós deveríamos escolher para pensar em felicidade interna bruta? Se calhar a saúde, se calhar a educação, a cultura, o nosso padrão de vida, finanças, habitação, mas a ONU tem nove critérios, e um deles é, estes estão lá todos, que eu citei, mas também está o bem-estar psicológico, a autoestima, o bom uso do tempo, o que é que nós fazemos com o nosso tempo? Se usamos o nosso tempo a favor da nossa realização pessoal e afetiva, ou apenas a favor do cumprimento das nossas obrigações profissionais, a vitalidade da nossa comunidade, a energia da nossa comunidade, a cultura, a relação com o meio ambiente e no item da governança, ao lado dos média, da justiça, das eleições e da segurança, lá está a confiança na res pública, ou a corrupção em alternativa, de que fala o confucionismo, não é? Diga-se, aliás, que no relatório da ONU de 2013, para este indicador, Portugal estava em 56º entre 137 países. E, portanto, está aqui, nesta alternativa do FIB ao PIB, um pouco a ideia da inseparabilidade entre a moral e a política que preside a inspiração do confucionismo e, em grande parte, do budismo também. Portanto, acho que são dois pensamentos que acrescentam muito em relação à maneira europeia, ocidental, tradicional de pensar e que mostram como, em todos estes grandes mestres, nós podemos encontrar coisas lindíssimas, não é? Aliás, há um intelectual japonês chamado Koshiro Tamaki, que morreu em 1999, que comparava o Buda com o Confúcio, com o Sócrates e com Jesus. E é muito curioso, porque a primeira constatação é que nenhum deles deixou obra escrita. O que é um bocadinho arrasador para pessoas como eu, que foram pessoas toda a vida e que escreveram artigos e livros uns atrás dos outros. Eles não escreveram nada e são seguramente 4 das 5 ou 10 no máximo personalidades que mais influenciaram a história da humanidade, não é? E depois o Tamaki diz, cada um seguia a sua voz. O Sócrates segue a voz da sua consciência, o daimon,
não é? E por isso tomou a cicuta, não é? Para não se retratar, digamos assim. O Buda segue a doutrina, o Dharma, não é? O Confúcio segue o mandato do céu, portanto segue a voz do céu, da harmonia primordial de que nós falávamos no início desta conversa. E Jesus segue o Espírito. Jesus, estou a citar agora o Koshiro Tamaki, Jesus fala e caminha, deixa-se levar pelo Espírito. Sócrates escuta o Daimon que brota do seu anterior e o transcende. Buda escuta o Dharma e Confúcio escuta o mandato do céu. E todos eles são buscadores e transmissores de um caminho de espiritualidade que não conhece, acrescento eu, que não conhece fronteiras nem cronologias, pelo que são sempre atuais. Depois desta grande viagem pelo mundo da religião, neste caso asiática, mas também aflorando outras, professor, a quem é que podem as pessoas recorrer para aprofundar o conhecimento sobre estes dois homens, Buda e Confúcio, e também sobre as religiões que fundaram? Uma boa tradução dos Analectos recomenda-se para uma iniciação ao confucionismo. Eu tenho aqui, por exemplo, a tradução da Lenoir, que foi publicada em colaboração com o público em 2017 e que recomendo porque é muito comentada. Portanto, em cada capítulo tem o capítulo dos Analectos, em meio dúzia de linhas, e depois o resto é o comentário do editor. Isso é muito importante que seja comentado por pessoas que conheçam profundamente a cultura chinesa. Há pouco falei em Juan Maciá, o tal padre jesuíta que se dividiu entre a Espanha e o Japão, e há um livro que só existe em português, que foi encomendado pelo padre Anselmo Borges ao seu amigo Juan Maciá, que ele escreveu em espanhol e o padre Anselmo traduziu, chamado A Sabedoria do Oriente, do Sofrimento à Felicidade, é da editorial Notícias, foi publicado em 2003, e é um livro de capítulos pequeninos que começam sempre com pictogramas, não é? Cujo significado ele depois explica e servem de pretexto, de ponto de partida para o seu capítulo. Portanto, é uma viagem de permanente comparação entre a cultura ocidental e a cultura oriental. Como falei de Mengzi, sugeria, não creio que haja uma boa tradução portuguesa, mas o livro epónimo, o Mencium, tem excelentes traduções inglesas e é uma delas chamada O Essencial, The Essential Mengzi, com tradução, introdução e notas de Brian Van Orden. E o Brian Van Orden publicou este livro em 2009. É um livro pequenininho, com um pouco mais de 130 páginas, onde quem tiver curiosidade de conhecer este pensador pode chegar com facilidade. Depois temos, daquele que eu considero ser o maior especialista português no budismo, o professor Paulo Borges, professor de filosofia na Universidade de Lisboa. Poderia citar vários livros excelentes dele. Cito O Sorriso do Buda, uma introdução ao budismo. É um livro publicado pela Farol e que tem como data de edição 2020, primeira edição, portanto muito, muito atual. Do Thich Nhat Hanh, o monge vietnamita, budista, de que eu falava também há pouco, de muitos pequenos livros que ele tem publicado, sugeria, e traduzidos em português, sugeria A Minha Casa é o Mundo. A Minha Casa é o Mundo. É um livro lindíssimo, publicado pela Nascente, no ano de 2020 também, a tradução portuguesa. Ele, aliás, morreu há relativamente poucos anos e já com uma idade muitíssimo avançada. É um extraordinário exemplo a vida dele e é uma maneira também de pensar e de aprender o budismo a partir de uma experiência de vida concreta muito marcada pela questão da guerra do Vietnã e todas as instituições e criações que ele, no fundo, ou ele próprio realizou ou patrocinou de alguma maneira com uma energia absolutamente inesgotável. E agora, uma referência um bocadinho mais para o Dhamma Meya,
vou dizer que coordenei há alguns anos uma história concisa das grandes religiões, em que colaboraram também Alfredo Teixeira, Laura Martins e Sofia Beato, que é uma das poucas obras portuguesas que eu conheça que se tenham feito de síntese sobre grandes religiões mundiais. Não estou a falar apenas de mitologia, estou a falar de tudo o que conversámos aqui hoje, do seu percurso, e que tem judaísmo, cristianismo e islão, e também hinduísmo, budismo e confucionismo. Este livro foi editado pela Manuscrito, que é uma chancela do grupo Presença, e a Manuscrito publicou este livro em 2021 e é um livro que está já em terceira edição. Professor, falou no Thich Nhat Hanh com grandes ensinamentos para o mundo atual, mas temos também aquela figura maior, o Dalai Lama, e é assim que vamos terminar o episódio de hoje com algumas das mensagens e alguns dos ensinamentos que o atual Dalai Lama tem deixado ao mundo ao longo do caminho que ele tem feito como líder do budismo tibetano. Por isso, professor, ficamos com essa mensagem antes do regresso para o próximo Vidas em Paralelo, um podcast com história. No início do novo milénio, o Dalai Lama fez constar 18 princípios para vivermos melhor. Primeiro, tem em consideração que um grande amor e grandes conquistas envolvem também muitos riscos. Segundo, quando perderes, não percas a lição. Terceiro, procura seguir a regra dos 3 R's. Respeito por ti próprio. Respeito pelos outros. Responsabilidade por todas as ações. Quatro, lembra-te que não conseguires alcançar aquilo que pretendes, por vezes, pode ser um extraordinário golpe de sorte. Quinto, aprenda as regras para que fiques a saber como é que podes quebrá-las decentemente. 6. Não permitas que uma pequena querela estrague uma grande amizade. 7. Quando te aperceberes de que cometeste um erro, diligencia imediatamente para o corrigir. 8. Tenta passar algum tempo sozinho todos os dias. 9. Abre os teus braços à mudança, mas não deixes escapar os teus próprios valores. 10. Lembra-te que o silêncio é por vezes a melhor resposta. 11. Vive uma vida honrada. Deste modo, quando fores velhinho e olhares para trás, vais ter a oportunidade de a gozar uma segunda vez. 12. Uma atmosfera de amor na tua casa é o fundamento de toda a tua vida. 13. Quando discutires com pessoas que amas, lida apenas com a situação concreta em causa. Não tragas o passado à conversa. 4. Partilha o conhecimento. É uma maneira de alcançares a imortalidade. 15. Sê gentil com a terra. 16. Uma vez por ano, vai a um lugar onde nunca tenhas estado antes.
17. A melhor relação pessoal é aquela em que o teu amor pelo outro excede aquilo que tu necessitas de receber do outro. 18. Avalia o teu sucesso tendo em conta aquilo de que tiveste que desistir para o conseguir alcançar.